Ainda falando sobre desintoxicação, nesse vídeo eu vou te ensinar hábitos espirituais que eu já apliquei na minha vida, que mudaram a minha vida e tenho certeza que vão mudar a sua vida também. Meu nome é Graziele Afonso, esse é o canal Por Algo Maior. O primeiro vídeo é onde eu falei um pouco sobre como a gente é intoxicado pelas informações que nós recebemos das redes sociais, ambientes que nós participamos. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar aqui no card para você ir lá e assistir. E aqui nesse vídeo eu quero passar com você hábitos que eu já vivi na minha vida, que mudaram tanto a minha vida espiritual, que automaticamente mudou todas as áreas da minha vida, área profissional, área financeira, área social, todas as áreas da minha vida mudaram através desses propósitos. O primeiro propósito que eu quero compartilhar é sobre as orações de Daniel. Todas as vezes que eu apliquei as orações de Daniel na minha vida, eu tive situações resolvidas de uma forma totalmente milagrosa, recebi ligações inusitadas, tive portas abertas, mas o que eu quero compartilhar aqui nesse vídeo é que por mais que hábitos, quando a gente abre mão de alguma coisa, a gente faz sacrifícios, a gente recebe um retorno, eu não quero te ensinar a fazer coisas para receber retorno material, retorno financeiro. Não! Nosso principal objetivo de um jejum, de um propósito, é ter uma conexão maior com o nosso Deus, né? Quando a gente faz algo assim, Jesus, eu vou jejuar porque eu quero um carro. Eu não acho que seja um jejum, eu acho que é uma barganha, né? Estou abrindo mão de algo porque eu quero algo do Senhor e eu não vejo que o Senhor funciona dessa forma, né? Para mim, nós temos que seguir os princípios que a Bíblia fala ali, a Bíblia afirma, e a gente seguindo os princípios, as bênçãos correm atrás de nós, como diz a palavra, né? Nós não precisamos fazer campanhas, enfim, porque Deus é fiel com a palavra dele, né? As bênçãos vêm atrás de nós. Eu não sou contra a campanha, gente, né? Nada disso, mas só estou falando que nós precisamos mudar o objetivo de um jejum, o objetivo de uma oração, se nós fazemos isso apenas pensando em retornos financeiros, materiais ou querendo algo do Senhor que não seja a presença dele em primeiro lugar. Falando sobre as orações de Daniel, Daniel, em um momento ali na época dele, né, o rei, ele bloqueou orações. E aí ninguém podia mais orar. Mas Daniel não se calou e ele continuou orando 3 vezes por dia. Uma vez de manhã, uma vez à tarde e uma vez à noite. E ele orava na janela, tipo, nem aí com o que iam achar dele, mas ele continuava orando. E teve um momento na minha vida onde eu não tinha nada. Eu não tinha um emprego, eu não tinha nada. Tudo tava por água abaixo. E foi quando eu fiz pela primeira vez um propósito de orações de Daniel. Uma oração de manhã, uma oração à tarde e uma oração à noite. E eu quero te explicar por que essas 3 orações são importantes pra gente no dia a dia. A oração do Pai Nosso, ela já ensina que a oração não deve ser feita à noite. Na oração do Pai Nosso, a gente pede para Deus: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não tem como se pedir à noite: ah, Deus, o pão me dai hoje. Você já comeu? Me livre das tentações. Você já passou o dia, você já passou por todas as tentações que você imaginou. Você pede no fim do dia. Então, a oração do Pai Nosso é uma oração que tem todas as sinalizações possíveis para mostrar que deve ser feita de manhã. Então, qual que é o motivo da oração da manhã? Você pede pelo seu dia, pede livramentos, pede que o Senhor conduza as suas ideias, conduza os seus pensamentos, que as barreiras que o inimigo colocou no seu dia sejam quebradas. A oração da manhã. Na oração da noite, você agradece. Então, você agradece os livramentos, agradece as bênçãos, agradece as estratégias e ideias, o que você comeu no dia, o que você teve no dia. Então, de manhã você pede, à noite você agradece. E a oração da tarde? A oração da tarde, gente, é o meu período favorito de orar.
A oração da tarde até me emociona um pouco, porque foram as orações da tarde que me conectaram com o Senhor um pouco mais do que eu imaginava. Foram nas orações da tarde que eu sentia milagres acontecendo, correntes sendo quebradas, onde Deus foi aperfeiçoando o meu discernimento, né? Quando eu morava ali com os meus pais, que eu ficava sozinha em casa porque eu trabalhava home office, né? E na oração da tarde eu amava orar no quarto da minha mãe. Eu amava, porque lá eu tinha o quarto dos meus pais é uma paz muito grande pra mim. E eu amava orar lá. E às vezes ela chegava pra almoçar em casa e eu tava orando. Mas a oração da tarde é a manutenção do dia. É quando você fala assim, é que eu preciso quebrar aqui minha rotina, parar um pouco, porque eu preciso fazer uma manutenção em mim. Se de manhã você pede, de noite você agradece, a oração da tarde é a oração que você fala assim, Deus, eu abro mão de qualquer coisa para ter mais um minuto com o Senhor. Eu abro mão de qualquer situação, de qualquer empecilho agora, só para ter alguns minutos contigo. Então é como se você fizesse uma manutenção. Sabe, como se você parasse tudo e falasse assim, peraí, Deus, vem aqui, vamos conversar um pouco, sabe? Então, essas orações que Daniel me ensinou, você fazer 3 orações por dia, nos conecta com o mundo espiritual, abre fronteiras espiritualmente dizendo pra gente, porque só quando a gente tem uma vida de oração, a gente sabe quantas coisas acontecem por conta disso, quantas coisas Deus nos livra, quantas coisas Deus revela pra nós. Tem um louvor da Fernanda Brum, eu amo Fernanda Brum, é minha cantora favorita, e que ela fala assim, onde é uma conversa, né, de uma pessoa com sensibilidade com Deus, e aí ela fala assim, como esconder do amigo Abraão os planos e os projetos para essa nova geração. E exatamente assim. E tem uma parte que fala assim, que não haja entre nós segredo ou separação. Te escuto mesmo em silêncio, um é o nosso coração. E nesses momentos de oração com o Senhor, três vezes ao dia, é isso mesmo que eu sentia. Deus contando segredos para mim a respeito de uma geração, a respeito de uma nação, segredos que Ele tinha para o nosso país, segredos que Ele tinha para o nosso governo, segredo que Ele tinha para nações, para outros países, sabe? Segredos de revelações, segredos de avivamentos. E foi nesse momento onde eu falei, meu Deus, o mundo espiritual é muito louco. Então, se você quer conhecer mais de Deus, meu amigo, vai orar. E vai orar. Porque é na oração que Deus fala conosco. E eu quero te ensinar uma coisa, tá? É uma experiência muito doida que eu tive com o Senhor, mas eu aprendi a ouvir Deus audível, de forma audível. É um assunto meio sensível pra mim, porque a oração é muito louca. Em um momento com o Senhor, eu falei assim, Deus, eu não quero fazer um monólogo. Eu não quero. Eu escuto que o Senhor fala através da palavra, que eu sei que o Senhor fala, que o Senhor fala através de revelações e profecias, que eu sei que o Senhor fala, mas o Senhor também fala audivelmente, e eu quero te ouvir. Eu não quero fazer uma oração e te ouvir, não sei quanto tempo, eu quero que a gente tenha uma conversa. E aí, uma vez conversando com Deus, eu lembro que eu estava orando, e eu sempre coloco os louvores da Fernanda Brum, gente. Meu negócio opa, deixa eu ver aqui. Meu negócio é a Fernanda Brum, eu sempre gosto muito dela. Sempre oro com os louvores dela no fundo, e aí eu orando, eu falei assim, Deus, eu falei, agora é o Senhor. E aí eu fiquei em silêncio alguns minutos, aí do nada veio aquela voz. E eu ouvia Deus falando, Deus falando, Deus falando. E o meu corpo se arrepiava, e quando eu ia ver, eu tava assim, ó, no chão do meu quarto, deitada, só ouvindo, só recebendo, só recebendo. Então, se você nunca teve essa experiência de ouvir Deus audível, de forma audível, eu recomendo, porque a voz do Senhor é única, você nunca mais vai esquecer. A segunda parte
de hábitos que eu quero falar com vocês. O segundo hábito é propósitos, jejuns e propósitos. E algumas pessoas falam de jejuns, outras propósitos, porque algumas pessoas entendem que jejum é só de comida, outras entendem que podem fazer jejum de qualquer outra coisa. Sendo jejum é o propósito, eu quero compartilhar com você coisas que eu já abri mão. Como eu já falei no outro vídeo, eu abro muito mão de rede social. Hoje mesmo eu instalei meu Instagram de novo, porque era aniversário da minha cachorra. E eu queria postar uma foto dela, mas eu achei assim, ai, quer saber? E aí tirei, que eu não tenho mais paciência. A gente não precisa disso. A gente não precisa disso. Mas já abri mão de redes sociais, já abri mão de filmes, qualquer coisa que eu assistisse que não fosse a respeito de Jesus. Pra quem me conhece, sabe que eu sou apaixonada por filmes. Eu não gosto de série, meu negócio é filme. Eu adoro filmes, um filme da Marvel, um filme de suspense. Eu sou apaixonada por filmes. Eu sei tudo, assim, dos filmes que eu gosto, eu sei tudo. Sei os nomes dos atores, a data que foi lançado, se ganhou Oscar, se não ganhou, quantas indicações. Eu sou apaixonada por filme. E só que teve um período que eu tinha passado por. Ai, gente, esse vídeo tá muito sensível pra mim. Mas eu tinha passado por alguns anos de depressão em 2019. É, né? Eu, em 2019 eu fui diagnosticada com depressão e eu tinha crise de ansiedade de passar muito mal no trabalho, já andei de ambulância por conta de crise de ansiedade. Inclusive, nos próximos filmes eu quero falar um pouco sobre como Jesus vê as doenças psicológicas, mas eu fui diagnosticada em 2019 com depressão, com crise de ansiedade muito fortes, passando muito mal. E eu, de novo, né? Não tinha nada, não tinha emprego, não tinha nada. Deus, às vezes, ele tira algumas coisas de nós, se a gente não se atenta à voz dele. E aí, com esse diagnóstico, eu falei assim, ah, não, Jesus. Ah, não, eu não quero viver triste. Eu não quero viver triste, eu não quero viver assim, sem alegria. Eu preciso do Senhor. E aí eu abri mão de tudo. Gente, fiz uma limpa. Tirei músicas que não fossem sobre Deus, tirei vídeos que não fossem sobre Deus, qualquer coisa, YouTube, qualquer coisa que não seja a respeito de Deus. Eu só assistia coisas de Deus, filmes que me edificavam, qualquer tipo de música eu tirei fora. É, tudo eu tirei que não fosse de Deus. Eu vivi só com coisas espirituais. E meu tempo de assistir filmes que eu amava, escutar música, eu foquei em ler a Bíblia, em ler me edificar totalmente. Ai, gente, isso foi em dezembro de 2019. Eu fiz mais ou menos uns 4 meses desse propósito. 4 meses sem assistir um filme, sem assistir uma série, sem assistir nada. 4 meses vivendo assim, igual os apóstolos. Vivendo só de pão e água. Mas, enfim. E aí, eu era regente na época, né? Eu era da Assembleia, hoje eu não sou mais. Mas na época eu era regente de um pré-camp, né? Não sei se todo mundo conhece a camp, mas é um grupo de adolescentes, né? E aí, nesse dia de congresso, após todo esse tempo de, de propósito, 6 pessoas que não conheciam da minha dor chegaram em mim e falavam assim: Deus está tirando você de uma escuridão e trazendo você para a luz. Gente, você sabe o que é você ouvir isso de 6 pessoas que não se conhecem, que não te conhecem, que não sabem nada de você? E eu falei: meu Deus. Tanto que em janeiro de 2020 foi a minha última crise de ansiedade. Já fazem 6 anos que eu não tenho uma crise de ansiedade por causa de remédio, por causa de terapia, não, por causa do meu Deus. Eu não sou contra remédio, inclusive eu uso, não sou contra nada disso. Mas, gente, a cura do Senhor é maior do que tudo. E assim, depois disso eu nunca mais tive uma crise de ansiedade. É, E, inclusive, eu acho que minha irmã, ela nem sabe disso, que eu tava um dia assistindo, ela colocou um filme pra gente assistir, um filme que não era de Deus, e eu lembro que eu não assisti, que fiquei olhando assim pro chão, eu não sei nem se ela, se ela lembra disso, eu acho que ela nem percebeu que eu não tava assistindo o filme, eu tava, assim, viajando pro filme.
Mas eu só quero compartilhar com vocês que tem algumas informações, algumas coisas que a gente acha que a gente precisa. Tem algumas coisas que a gente acha que a gente morre se a gente viver sem. Eu lembro que teve um momento que eu fiz esse propósito de não assistir nada que não fosse de Deus e que lançou um filme no cinema. Eu falei, meu Deus, esse filme, eu esperei minha vida inteira esse filme e eu não fui assistir. E eu não assisti. Mas, gente, toda espera, todo sacrifício vale a pena no Senhor. Quando você abre mão de alguma coisa que você ama, sabe? Pensa você agora no que você mais ama. Ai, Greg, eu não consigo, não comer um doce depois do almoço. Ai, Greg, é novela da tarde pra mim. Nossa, eu sou louca pra ver o que a Joana fez. O que você acha que você não consegue viver sem? Que o seu corpo fica na expectativa todos os dias daquilo. É aquilo que você tem que tirar. Se você acorda querendo ver seu Instagram, amigo, vaza do Instagram. Sai disso. Se você acorda preocupado com alguma coisa do seu trabalho, se seu trabalho te afasta de Deus, não permite, não ajuda, não te contribui para você buscar Deus, mas te oferece tentações, será que você está no lugar certo? Você acha que Deus tem que tirar tudo que você tem para você perceber que você tem que buscar? Deus, ele é um Deus ciumento. Deus tem ciúmes de nós. E se tiver alguma coisa na nossa vida que nos impede de buscá-lo, ele vai tirar. O terceiro propósito que eu quero compartilhar com vocês, que é meio doido assim para nós mulheres, dói um pouquinho, é ficar meses sem maquiagem. Eu já fiz isso. Quem me conhece no dia a dia sabe que eu amo uma maquiagem, uma basezinha, um blush. Eu gosto muito de maquiagem. Mas eu já abri mão. Teve um momento assim na minha adolescência assim que eu não me sentia bonita. Eu não me sentia agradável. E Deus me ensinou que Ele fez da forma que Ele quis. E quem sou eu para reclamar da forma que Deus me fez? Quem sou eu para reclamar da forma que Deus me criou? E aí foi quando eu abri mão de maquiagem e fiquei 100% natural, indo nos lugares assim, sem nada no rosto. Parece uma coisa besta, mas quem vive assim, que gosta muito disso, como eu, sabe como isso é desafiador. Porque eu só me sentia bonita assim. E Deus falou, tira. Eu fiquei meses sem maquiagem. No começo foi difícil pra mim. Eu falei, meu Deus, mas como isso me ensinou a me amar. De forma que da forma que Deus me criou, você, mulher, que se olha no espelho e não se sente bem. Que muitas vezes o inimigo coloca seta na sua mente a respeito da sua identidade, da sua beleza. Tá repreendido isso na sua vida em nome de Jesus. Isso não é normal. Você nunca se sentir bem consigo mesma. Você não se amar, você não se sentir bonita. Isso não é normal. Que Deus te dê autoestima. Porque a gente sem autoestima, minha amiga, a gente não consegue fazer nada. A gente não consegue trabalhar direito. A gente não consegue servir a nossa casa direito. A gente não consegue fazer nada. A gente é chata. A gente não consegue se sentir bem com nós mesmas. Quando, Deus fala no seu mandamento, ame o próximo como a si mesmo. Sabe porque como a si mesmo? Porque se a gente não se ama, a gente não consegue amar as pessoas à nossa volta. Se a gente não tem amor por nós, nós não conseguimos amar as pessoas à nossa volta da forma que Deus nos ensina. Então, mulher, você que é mulher menina, se você sente que você não, em algum momento você olha no espelho e não se sente valorizada da sua forma natural, que Deus te ensine que tudo que Ele criou é perfeito. Tudo que Deus criou ali em Gênesis capítulo 1, Deus criou os céus e a terra, e Ele disse que era bom. Deus criou os animais, e Ele disse que era bom. Deus criou você e disse, é bom. Então, tudo que Deus cria é bom. Você é boa. Você foi feita da melhor forma. Você foi feita à imagem e à semelhança do nosso Criador. Então, você é perfeita, minha amiga. Que o inimigo recue e Deus quebrará todas as lanças dele contra sua mente. Pessoal, é isso.